Bom, terminamos então a correção no caderno de geografia. Agora nós vamos para o livro literário. Então, vamos pegar o livro literário para acompanhar a leitura, tá? Os Brinquedos do Tio Humberto. O autor que escreveu o livro foi Eduardo Oliveira, e quem desenhou as ilustrações foi Saulo Guerra, e a editora Prazer de Ler. Então, aqui nós temos uma imagem de uma criança, tá? Essa criança está olhando pela janela. O que será que passa na mente desta criança? Vamos ler a história, então? Agora, com o livro em mãos, nós vamos ver que nós temos aqui o nome das pessoas que fizeram parte da confecção deste livro. Então, aqui nós temos todos os dados do livro, tá? Então, aqui é um livro, de literatura juvenil, quer dizer, um livro para crianças. E aqui nós temos o nome da cidade, do estado, que foi confeccionado aí este livro, tá bom? Nós temos também aqui os dados também, da coordenação editorial, tá? Nós temos os nomes de quem fez parte da confecção deste livro. Então, aqui nós temos toda uma ficha literária sobre este livro. E aqui começa a história. Vamos lá? Aquele foi um dia muito especial para Mário. Como em todos os seus aniversários, houve festa e ele recebeu vários presentes. E dessa vez ele tinha ganhado vários brinquedos sofisticados. Tinha um robô que andava e até falava. Tinha também uma pista com carrinhos automáticos que faziam as mais diversas manobras ao simples toque de um botão. E ele ganhou também um videogame novo, bem como um pequeno helicóptero que funcionava com controle remoto. Então, aqui está Mário e aqui está alguns dos brinquedos que ele ganhou. Mário estava bastante feliz com todos aqueles presentes, tanto que nem deu a devida atenção para um presente aparentemente simples que recebeu de seu tio Humberto, uma coleção de índios em miniatura que não se mexiam e pareciam não ser tão interessantes. Então, aqui tem uma coleção aqui de índios em miniaturas que ele ganhou do tio dele, tá? E ele deixou lá esses brinquedos, esse presente, ele não deu muita importância para essas miniaturas aqui. Dias depois, Mário estava em seu quarto, rodeado de todos aqueles presentes. Ele já havia brincado bastante com todos e naquela altura já estava meio entediado. Foi quando viu a caixa com os índiozinhos em miniatura. Abriu por curiosidade e pegou um índio que tinha pose de guerreiro. Mário ficou bastante admirado com a perfeição com que ele havia sido feito. E depois ficou observando cada um dos índios da caixa incrível, a riqueza de detalhes. Havia um velho pajé, um cacique, duas belas índias que também empunhavam arco e flecha, além de vários outros índiozinhos. Então aqui ele está vendo, todos os índios que ele ganhou do tio dele, que estavam dentro da caixinha, e ele passou a observar. Sem pensar duas vezes, Mário pegou todos eles e levou-os para
e levou-os até o jardim para brincar. Então, colocou todos dentro da caixinha e foi para o jardim. Passaram-se os dias e Joana, mãe de Maro, ficou admirada com o fato de o filho dar preferência àqueles índiozinhos e deixar de lado os outros brinquedos. Tanto que ligou para Humberto, dizendo quanto Maro estava se divertindo com o presente que ele tinha dado. Humberto aproveitou a ocasião e convidou o sobrinho para passar um dia com ele. Maro gostou muito da notícia, pois adorava a companhia de seu tio e de sua esposa. No sábado de manhã, ele já estava a caminho. Chegando à casa de Humberto, o garoto teve a oportunidade de conhecer um local que lhe deixou profundamente admirado. Uma oficina, mas não era uma oficina qualquer, onde se realizam concertos de aparelhos. Era um local repleto de miniaturas e brinquedos antigos. Que lugar fantástico! Uau, tio, que lugar fantástico! Gostou? Aqui nessa oficina estão alguns de meus tesouros. Então, o tio dele tem uma oficina onde ele conserta, né, onde ele fabrica objetos. O senhor ainda brinca com eles? Na verdade, não, disse Humberto, quando ria bastante. Mas brinquei muito com vários desses brinquedos quando tinha sua idade. Tudo isso é incrível! E o senhor guardou todos os brinquedos que tinha? Tudo inteirinho. Quase todos. Alguns eu perdi e outros quebrei. Mas como sempre gostei muito deles, tratei de restaurar cada brinquedo que havia se quebrado. Depois, isso acabou se tornando um grande passatempo. E ainda hoje eu costumo comprar algumas miniaturas para aumentar minha coleção. Maro ficou um bom tempo analisando cada um dos brinquedos que lá havia. Era impressionante a riqueza de detalhes de cada um. Tinha carrinhos de diversos modelos, vaqueiros, índios, soldadinhos, aviões, que eram cópias perfeitas dos originais, e muitas outras coisas. Então, o tio de Mara, o tio Humberto, ele tinha vários brinquedos guardados em miniaturas, tá? E ele era um restaurador, ele restaurava esses brinquedos. Um brinquedo em especial chamou a atenção do garoto. Era uma espécie de pista, onde havia vários cavalos montados por pequenos jockeys. Humberto acionou uma alavanca embaixo dele e os cavalos começaram a dar voltas ao redor da pista. Puxa, que legal! Mas eu pensei que o senhor não tivesse nenhum brinquedo eletrônico, tio. E não tenho mesmo. Eles se movem graças a um mecanismo que é acionado por aquela alavanca. É o que chamamos de dar corda. Não há pilhas ou baterias nele. Então, aqui está a alavanca. Gira a alavanca. E por que o senhor não tem brinquedos eletrônicos também? Bem, na verdade, na minha época não havia muitos deles, como existem hoje. Naquele tempo, nós usávamos muita imaginação. Os brinquedos de hoje praticamente brincam sozinhos. É só apertar um botão e ficar assistindo. Não é à toa que as crianças acabem ficando entediadas com eles. E o senhor tem razão. Maro passou a tarde brincando com os tesouros de seu tio, Humberto. Até arriscou sentar-se com ele e brincar um pouco também.
Por instantes, ele se sentiu como criança de novo e se divertiu muito com aquilo. No final do dia, Humberto levou Mário para casa. Antes de se despedir, ele deu um novo presente para o garoto, outra coleção de miniaturas. Dessa vez eram alguns vaqueiros e um forte Apache. Brinquedos que lhe pertenciam quando tinha a idade de Mário. Naquele dia, os dois aprenderam uma grande lição. Não há idade para brincar, pois enquanto mantivermos nossos sonhos vivos e nossa imaginação livre para voar, seremos eternamente crianças. Eduardo Oliveira. Faço parte da última geração de garotos que cresceu sem internet, celulares e computadores. Minha infância era bem simples: brincar, estudar e ler uma porção de livros infantis. Mal podia imaginar, naquela época, que um dia tudo aquilo iria se tornar o combustível para que eu pudesse criar minhas próprias histórias. Há um antigo provérbio chinês que diz: o homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. Então posso dizer que, ao ter a oportunidade de escrever este livro, sinto-me como um garoto de 10 anos, vivendo novamente uma das melhores épocas da vida. Então, o Eduardo Oliveira foi quem fez essa história. Saulo Guerra. Desde criança, os gibis, os jogos eletrônicos e a animação despertavam meu interesse, tanto que minha brincadeira preferida era desenhar. Apesar de cursar e trabalhar na área da web design, foi na ilustração que me encontrei, pois aliei trabalho e prazer. E é essa alegria que me fortalece todos os dias. Hoje a ilustração faz parte integral da minha vida e sinto-me realizado em poder usar minha criatividade e imaginação. Bom, nessa história aqui, os brinquedos do tio Humberto, né? É uma história muito fascinante, porque o Mário, ele tá acostumado com brinquedos eletrônicos e ele ganhou uma coleção de índios que no começo ele não deu muita importância, mas depois, né, ele viu que era interessante. E com isto, ele teve a curiosidade, né, de conhecer outros brinquedos que o tio dele guardava na sua oficina. E lá nessa oficina, ele restaurou esses brinquedos antigos. E a gente vê a importância, né, que tem um brinquedo de antigamente na vida de uma criança. Por quê? Porque ele mexe com a imaginação da criança, ele mexe com a criatividade daquela criança, faz a criança pensar, raciocinar, interagir. Então, os brinquedos de antigamente, eles tinham esse mecanismo que o tornava interessante para a criança, tá? E ele se sentiu bastante fascinado com aqueles brinquedos do tio dele. Vamos para as atividades do livro, então. Coloca para a professora, né, na página 39. Página 39, vamos corrigir, então, as atividades aí, as perguntas sobre o livro literário. Qual é o título do livro? O título do livro: Os Brinquedos do Tio Humberto. Escrevam aí, então, esse título aí, tá?
Qual é o nome do autor do livro? Quem escreveu essa história? Quem escreveu foi Eduardo Oliveira. Eduardo Oliveira que escreveu o livro. Qual é o nome do ilustrador? Quem desenhou a história foi Saulo Guerra. Saulo Guerra. Lembrando que nome de pessoas inicia com letra maiúscula. Qual é o nome da editora? Editora Prazer de Ler. Foi a que confeccionou aqui o livro. Editou o livro. Número 1. Observe as imagens e numere-as na ordem que os fatos aconteceram. Então, a primeira coisa que aconteceu aí. Primeira coisa que aconteceu, a criança aqui está brincando com o seu brinquedo eletrônico, que ela achou bem interessante. Depois, ela começou a observar aqui os brinquedos que o tio Humberto deu, que era a coleção de índios. Depois ela resolveu levar a coleção de índios para o jardim. Depois ela resolveu visitar a oficina do tio Humberto. Ela brincou com o tio Humberto, né? A criança brincou com o tio Humberto lá na oficina, que é o Mário. E por último, o Mário foi dormir muito feliz. Então, ficou nesta ordem aqui a numeração, tá? Ficou aqui número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Página 40. Observa a festa de aniversário de Mário e conte os elementos. Então, aqui está a festa de aniversário de Mário. Tá pedindo aqui para contar quantos balões tem aqui? Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 balões. Quantas bandeirinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bandeirinhas. Quantos copos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 copos. Quantos bolos? Um bolo só. Quantos brigadeiros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 brigadeiros. Quantos presentes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 presentes. Número 3. Circule os brinquedos que Mário ganhou. Então, Mário ganhou um helicóptero? Sim, circula o helicóptero. Ganhou bola? Não. Ganhou o robô? Sim, circula o robô. Ganhou aqui o bonequinho do Homem-Aranha? Não. Ganhou o balde com pá? Balde de areia? Não. Ganhou videogame? Sim, circula o videogame. Ganhou a pista de carrinho de controle remoto? Sim, circula essa pista. Desenhe no espaço abaixo seus brinquedos preferidos. Então, número 4, você vai desenhar os seus brinquedos que vocês gostam, tá? O que você mais gosta de brincar? Qual é o brinquedo que você mais gosta de brincar? Número 5, página 42. Mário ganhou uma coleção de indígenas em miniatura. Marque com X os elementos em miniatura. Então, a gente vê que tem pessoas que fazem coleção de elementos em miniaturas, seja bonecos, seja carrinhos, tá? As pessoas, elas guardam, tem um espaço na sua casa onde elas fazem a coleção, tá? Então, aqui nós temos a coleção aqui, um elefante pequenininho, tá vendo? Então, a gente pode ter uma coleção de animais.
Esse jarro de flor? Não. Esse boneco aqui? Não. A bailarina? Sim. Então, nós temos dois elementos aqui em miniatura, que é o elefante e a bailarina. Número 6. Apesar de não se mexerem, Mário gostou dos indígenas. Liste brinquedos que se mexem e brinquedos que não se mexem, tá? Então, tem brinquedos que não se mexem, tá? Eles precisam, tá? Seja de uma pilha, seja de um controle remoto, tá? Seja da corda para eles se mexerem. E tem brinquedos que não se mexem, que precisa da gente, né? Da mão da gente para poder mexer. Vamos escrever então aqui os brinquedos que se mexem e os que não se mexem. Vou escrever aqui algumas sugestões de brinquedos que se mexem, como carrinho de controle remoto, carrinho de controle remoto, cachorrinho de pilha, ou qualquer brinquedo a pilha, né? Pintinho de corda. Então, são brinquedos que mexem. Vou dar agora exemplos de brinquedos que não se mexem. Como boneca de pano, balde de praia, panelinhas, pelúcias. Então, aqui é apenas uma sugestão. Então, pode ser que você não tenha colocado estes brinquedos aqui, tá bom? Vamos para a página 43. Número 7. Recorte as formas geométricas e com elas monte um robô. Cole em papelão ou EVA e exponha no mural de sua sala. Vocês irão recortar, então, aqui as formas geométricas e vocês irão montar um robô. Vocês podem pegar, então, um pedacinho de papelão, igual uma caixa, né? Não tem um papelão, vocês recortam um pedaço de papelão, que é no tamanho da folha A4 mesmo, e aí vocês vão colar esse robô lá nesse papelão, tá? Se vocês tiverem um papel mais duro, pode ser, tá? Tira a foto sua com o desenho, tá? Com o robô e manda para a professora, tá? Então, façam essa atividade, não é difícil. Pinta o robô de vocês, bem caprichado, bem bonito o robô, tá bom? Pinta, recorta, cola num papelão ou num papel mais duro, tá? Quem não tiver um papel mais duro, quem não tiver EVA, cola no papelão. Professora, não tem papelão, pega uma folha do caderno e cola na folha do caderno então, tá? E envia para a professora o seu robô, beleza? Então, tira a foto sua com o robô. Vamos para a página 45. Página 45. Complete as ilustrações abaixo, desenhando elementos que pertencem aos indígenas. Então, nós temos aqui alguns índios e nós temos objetos que pertencem a eles, tá? Então, aqui nós temos uma índia. Vocês irão desenhar aqui o arco, tá? Vocês irão desenhar o arco, que ela está aqui fazendo o gesto, né? E aqui nós temos a flecha, então vocês irão desenhar o arco aqui, que já tem a flecha aqui. Aqui nós temos uma faca, é uma faca, tá? Vocês irão desenhar uma faca. Professora, eu desenhei um outro objeto que ele está segurando na mão. Tudo bem, pode ser um outro objeto também, sendo um objeto indígena, tá? Aqui o machado, aqui tem um machado, ele está segurando com o machado. Aqui está o cocar dele, ó, o cocar. Aqui também tem o cocar da Índia.
Então, vocês irão usar a criatividade de vocês, não precisa ser esses elementos aqui, agora a faca, o machado, pode ser outros elementos que os índios utilizam. Número 9. Na coleção que Mário ganhou, havia pajé, cacique, índias e índiozinhos. Pesquise e escreva a função de cada um na aldeia. Então, esses nomes aí são nomes dados, né, a uma família indígena. Então, uma tribo indígena, lá possui o pajé, possui o cacique, né, possui as índias e possui os índiozinhos. Então, vamos ver o que é pajé? O pajé, ele realiza rituais e cerimônias religiosas. Então, o pajé na tribo realiza rituais. Então, os índios, eles têm os rituais dele. Igual, pintar o corpo é um tipo de ritual que eles fazem, tá? Então, realiza rituais e cerimônias, então, casamentos. Então, lá tem o pajé, que é o responsável por fazer rituais e cerimônias religiosas. Cacique. O cacique, ele é responsável pela tribo. Então, o cacique, ele manda lá, tá? Ele distribui as funções que cada um faz, tá? Então, responsável pela tribo. As índias cuidam dos filhos, preparam alimentos, plantam e colhem. Crianças indígenas. As crianças brincam e seguem o caminho dos pais. Então, desde pequenas, os pais já ensinam ali as funções, tanto dos meninos, tanto das meninas, a cumprir ali naquela tribo, tá? Bom, vamos para a próxima página. Ao levar os indígenas para o quintal, 3 deles se perderam no meio das plantas. Procure-os e circule-os. Então, nós temos aí o jardim todo gramado. Nós temos um índio aqui, perto da flor, vocês irão circular. Uma índia aqui na grama, vocês irão circular. Outra índia aqui na grama, vocês irão circular. No total, são 3 índios. Número 11. Joana precisou contar ao tio Humberto o quanto Mário gostou do presente. Ela usou o telefone, que é um meio de comunicação. Liste outros meios de comunicação. Nós aprendemos que existem vários tipos de meios de comunicação. Então, nós temos a carta, que é um outro meio de comunicação que a gente escreve para a pessoa. Nós temos a televisão, que é um meio de comunicação onde a gente vê os programas, vê notícias. Nós temos também o rádio, é outro meio de comunicação que a gente escuta as músicas, né? Escuta também sobre explicações de vários temas. Temos o jornal, que é um outro meio de comunicação, jornal de papel impresso, né? Onde a gente vê as notícias, onde a gente lê as notícias. E nós temos a internet aí, né, que está no computador, que está no celular, onde a gente vê também as notícias, onde a gente assiste os programas, tá?
Então, nós temos vários tipos de meios de comunicação. Vocês irão escrever os nomes deles, tá bom? Página 13. Em sua oficina, tio Humberto conserta brinquedos. Ajude seu Humberto desenhando o que falta. Bom, então nós temos aqui o soldado, está faltando uma perna. Vocês irão desenhar a outra perna. A boneca está faltando o vestido. Vocês irão desenhar o vestido. A bailarina está faltando o sapatinho. Vocês irão desenhar o sapatinho. O carro está faltando o pneu. Vocês irão desenhar o pneu, tá? Número 13. Colocando as letras nos locais indicados, você descobrirá qual brinquedo seu Humberto tem. Então, aqui, de acordo com o risquinho e o traço, vocês irão escrever a letra. Então, nós temos aqui, ó, T. Tá vendo que esse traço aqui tá levando até o T? Esse outro aqui é o R, o E, o N, o Z, o I, o N, o H e o O. Formou a palavra trenzinho, tá? Então, é o brinquedo que seu Humberto tem, um trenzinho. Nós sabemos também que o seu Humberto, ele gostava de consertar os brinquedos, como nós vimos aí na questão anterior de número 12. Se você tem algum brinquedo aí, você pode tentar consertá-lo, isso mesmo. Muitas das vezes a gente estraga o brinquedo e joga fora, mas nós podemos consertar o brinquedo e fazer uma doação desse brinquedo, tá? Número 14. Quantas bolas há abaixo? E aí, vocês contaram as bolas? Descobriram quantas tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bolas, tá? Vamos contar de novo? Eu vou marcando, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso mesmo, são 13 bolas, tá? Número 15. Observa as imagens e preencha os quadros separando as sílabas. Então, nós vamos escrever o nome da imagem e separar as sílabas. Lembrando que as sílabas, né, é a quantidade que eu abro a minha boca, é aquela sílaba. Então, quando eu falo pião, ó, pi é uma sílaba, ão é outra sílaba. Então, para eu separar corretamente, eu tenho que prestar atenção naquela palavra. Então, eu falo aquela palavra em voz alta e aí eu vou conseguir separar ela corretamente, tá bom? Então, a primeira palavra é pi. A primeira palavra. A primeira sílaba, pi. Depois, a segunda sílaba, ão. Próxima imagem, urso. Ó, primeira sílaba, ur. Segunda sílaba, só. Carrinho. Primeira sílaba, car. O R fica separado porque dois R's brigam. Segunda sílaba, ri. Terceira sílaba, nhó. Depois nós temos helicóptero. Primeira sílaba, é. O H ele não tem som. Segunda sílaba, li. Terceira sílaba, cop, cop. O P fica junto com o O. Quarta sílaba, té. Quinta sílaba, ró. Próxima imagem, dado. Primeira sílaba, dá. Segunda sílaba, dó. Número 16. Escreva o nome dos materiais utilizados para o conserto dos brinquedos
em ordem alfabética. Então, a ordem alfabética é a ordem do alfabeto. Então, qual que é a primeira letra do alfabeto? A. Então, vem da letra A, B, C, até chegar no Z. Nós temos aí as seguintes palavras: martelo, alicate, serra, cola, chave, chave de fenda, quer dizer, régua, tesoura. Qual é a primeira palavra aí que vocês escreveram? Palavra que começa com a letra A. Qual palavra que começa com a letra A? Alicate. Então, palavra de número 1, alicate. Palavra de número 2. Tem palavra que começa com a letra B? Não. Tem com C? Tem, professora. É a chave de fenda. Então, escrevam chave de fenda, tá? Porque começa com a letra C. Segunda palavra, chave de fenda. Depois nós vamos com a letra C. Nós também temos cola, professora. Por que chave de fenda vem antes de cola? Porque chave de fenda, a segunda letrinha é a letrinha H. Primeiro é o C, depois eu tenho H. E a segunda letrinha da cola é a letra O. No alfabeto, quem vem primeiro, o H ou o O? Vem a letra H, professora. Então, chave é primeiro e cola depois. Então, toda vez que você for colocar palavras na ordem alfabética e tiver várias palavras com a primeira letra, a primeira letra é a mesma, igual aqui, igual letra C. Tem duas palavras com letra C. Eu não sei qual que eu vou colocar primeiro. Eu vou olhar a segunda letra dessas duas palavras. Se a segunda letra for igual, eu vou olhar a terceira letra. Se a terceira letra for igual, eu vou olhar a quarta letra, tá bom? Então, eu vou olhando as letras para saber qual que é a primeira. Então, aqui, chave de fenda vem primeiro do que cola. Cola é a terceira palavra. Quarta palavra, então nós temos, A de alicate, depois o C de chave de fenda, depois cola. Depois da letra C, D. Tem palavra com D? Não. Com E, tem com E? Não. Tem com F? Não. Tem com G? Não. Tem com H? Não. Tem com I? Não. Tem com J? Não. Tem com K? Não. Tem com L? Não. Tem com M? Tem, professora, com M, martelo. Então, a quarta palavra é martelo. Tem com N? Não. Tem com O? Não. Tem com P? Não. Tem com Q? Não. Tem com R? Tem. R é régua. Quinta palavra é a régua. Tem com S? Tem. Sexta palavra é a serra. Palavra de número 6, serra. Tem com T? Tem. Tesoura. A última palavra é a tesoura. Então, ficou dessa forma: alicate, chave de fenda, cola, martelo, régua, serra e tesoura. 17. Qual é a grande lição que Mário e tio Humberto aprenderam depois de um dia todos juntos? Comente com seus colegas e com sua professora. Bom, vocês irão escrever aí o que os dois aprenderam. Que nós devemos o quê? Cada um vai pensar aí, tá? O tio Humberto, ele resgatou o quê? Ele resgatou lá os brinquedos de antigamente, que nós devemos valorizar os brinquedos. Por quê? Porque o Mário não deu importância no brinquedo dele, não. E os brinquedos têm uma história ali por trás daqueles brinquedos, tá? Então, e hoje em dia, a criança, ela ganha um brinquedo, ela brinca uma vez, na segunda vez, mais ou menos, terceira vez já deixa jogado, já não quer.
né? Quebra com muita facilidade o brinquedo, às vezes no momento de birra, de raiva, quebra o brinquedo, tá? Então, nós devemos cuidar dos brinquedos. Então, se você ganhou um brinquedo, cuida do seu brinquedo, tá? Não quer brincar mais? Passa para uma outra pessoa, faz uma doação. Aquele brinquedo tem faz parte da minha vida, assim. É um brinquedo, assim, que eu quero guardar. Então, guarde seu brinquedo, tá? Por quê? Porque nós temos uma história ali. Quando você crescer, se tornar adulto, você vai passar essa história para os seus filhos, tá bom? Então, nós temos que valorizar as pequenas coisas. Porque quando o Mário viu aquele brinquedo, ele não deu muita importância para aquele brinquedo, né? Ele deixou aquele brinquedo lá de lado. Depois que ele foi dar uma importância e que ele viu o tanto que é importante aquele brinquedo. Terminamos então a correção do livro literário. Tira a foto, envia para a professora das atividades do livro literário, tá bom? E a revisão de geografia, terminou de fazer a correção, tira a foto, envia para a professora. O robô, que vocês irão recortar aqui do livro literário, tá bom? Fez o recorte do robô, já montou o robô. Tira a foto sua com o robô e envia para a professora, tá? Bom, vou postar também hoje o cronograma das provas, isso mesmo, tá? Então, as provas começam na segunda-feira e a professora vai colocar lá o cronograma do dia que eu vou te ligar, do mais ou menos o horário que eu vou te ligar para a gente fazer as provas. Certinho? Amanhã, revisão de matemática. Isso mesmo, amanhã, revisão de matemática. Bom, por hoje é só. Beijos, meus alunos, no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.